Bom dia, gente. Vou fazer alguns comentários sobre questões de histologia animal. Estou indicando esse site aqui da InfoEscola, porque a gente resolve questões como se fosse um simulado, questões de vestibulares. Então, vou estar comentando, as respostas dessas questões. Primeira questão. A fotomicrografia apresentada é de um tecido que tem as seguintes características. Lembra que eu falei para vocês que para a gente definir os tecidos, a gente vai atentar para as características que são típicas de cada tecido. Então, eu tenho que saber quais são as características de cada tecido. Aqui diz que esse tecido da fotomicrografia, ele tem controle voluntário. Bem, a minha mente, já diz que quando fala em controle involuntário, já lembra de um tipo de tecido, que tem ações voluntárias, ações involuntárias. Presença de células multinucleadas. Então, aqui já está dando a característica de um tecido. Condrioma desenvolvido, alto gasto energético, riqueza de microfilamentos. Então, gente, que tecido é esse que tem essas características? Antes de olhar a alternativa, só pelas características, já dá para a gente perceber que se trata de que tecido? Do tecido muscular pelas características, que no caso seria o muscular estriado. Por que estriado? Porque o estriado, ele tem contração voluntária, tá? E tem esse bastante condrioma. Bem, segunda questão. A fotomicrografia apresentada a seguir é de um tecido que apresenta as seguintes características: riqueza de substância intercelular. Não pode ser o tecido epitelial, porque o tecido epitelial tem pouca substância intercelular. Então, seria o quê? Que tipo de tecido? Se eu não sei, eu continuo lendo. Tipos celulares variados, presença de fibras na matriz extracelular. Então, eu já sei que é o tecido, que tipo de tecido é, com essas características, o tecido conjuntivo. Vocês vão marcando aí, tá? Assinala a alternativa incorreta quanto às características histológicas dos vegetais. Na superfície externa das células, dos parênquimas, há uma cutícula impermeabilizante produzida pelas próprias células. Essa questão aqui, ela já é errada, tá? Então, você já marca como incorreta. Por quê? Porque esse parênquima aqui nos vegetais não é um tecido de revestimento, ele é um tecido de preenchimento, tá? Tecido de revestimento é a epiderme dos vegetais. Então, essa aqui é a incorreta. Não preciso nem ler as demais. As demais estão todas certas. Vocês querem que eu leia as certas? É bom, né? Vamos ver. Os acúlios são estruturas protetoras formadas por projeções pontiagudas confundidas com espinhos. Ocorre, por exemplo, nas roseiras, correto. Alguns tricomas produzem secreções glandulares, como urticante na urtiga e digestiva nas plantas carnívoras, correta. Os estômatos ocorrem nas folhas, são importantes nas trocas gasosas entre os tecidos internos da planta e o meio externo, correto. O suber maduro é também denominado cortiça, pouco denso e permeável à água devido ao efeito da superina, correto. Todos corretos. Como ele queria a errada, a gente marcou a letra A. Quarta questão. As plantas possuem diferentes tecidos vegetais para sua sustentação, condução de seiva, armazenamento, fotossíntese, preenchimento e revestimento. Sobre essa informação, é incorreto afirmar que
O parênquima possui várias funções, está presente em vários órgãos da planta, tá certo. Só que ele quer a incorreta, né? Letra B. O xilema conduz seiva bruta e possui elementos de vasos abertos, correto também. Seiva bruta, água e sais minerais. Letra C. A epiderme faz o revestimento e sustentação apenas das folhas, mas não reveste raízes, caules, flores e frutos. Errado, gente. A epiderme é um tecido de revestimento de todos os órgãos, tá? Então, a letra C está incorreta. Vamos para a quinta. O organismo animal é constituído por um conjunto de tecidos que formam diferentes órgãos. Em relação a esses tecidos, é incorreto afirmar que o tecido é preciso ter bastante cuidado com essa palavra incorreta, tá? Para não marcar lá a questão correta. Na verdade, a gente tem que procurar a afirmativa errada para marcar. Então, na letra A diz assim: o conjuntivo possui riqueza de material extracelular, tá certo, né? Com numerosas fibras de colágeno, reticular e elastina, correto, que oferece preenchimento e sustentação dos órgãos. Então, essa questão não vi erro nenhum. Então, a gente passa para a letra B, para analisar se tem algum erro na letra B. Diz assim, ó: o tecido ósseo apresenta riqueza de cálcio, tá certo, e fosfato, tá certo, e oferece proteção a alguns órgãos importantes, como o pulmão e o cérebro, correto, não vi erro nessa questão. Na letra C, muscular é constituído por fibras proteicas, muitos vasos sanguíneos e ausência de nervos. Será se o muscular tem ausência de nervos, gente? Tá errado, né? Marcar logo ali aqui a C, porque o muscular tem nervos, sim. Letra D, ó, capaz de realizar a função de revestimento e secreção é o tecido epitelial, correto. E adiposo, possui células que podem estar agrupadas ou isoladas no organismo e está relacionada ao armazenamento de energia e proteção térmica. Também tá certa. Então, a questão errada é essa aqui, ó. A muscular é constituída por fibras proteicas, até aí tá certo. Muitos vasos sanguíneos, também tá certo. E a ausência de nervos, né? Se existisse ausência de nervos no músculo, a gente não sentiria dor ao se cortar. Por isso, essa questão está incorreta. Vamos para a sexta. As glândulas multicelulares se formam a partir da proliferação celular de um tecido. Que tecido é esse? E após a sua formação, fica imerso em outro tecido, recebendo nutrientes e oxigênio. De acordo com o tipo de secreção que é produzido, as glândulas são classificadas basicamente em endócrinas e exócrinas. Entretanto, existe uma glândula que possui duas partes, uma exócrina e outra endócrina. A figura abaixo mostra um esquema comparativo da formação de dois tipos de glândula, a glândula 1 e a glândula 2. Né? Você vê que a formação é a partir da lâmina basal, vai haver a proliferação de células, como vocês podem ver aqui, a proliferação de células, até formar a glândula 1. Com base na figura, assinale a opção que identifica respectivamente o tecido de onde a glândula se origina. Ora, gente, que tecido é esse? Que tecido é esse? Que tecido que tem células assim, justapostas? Que tecidos que tem as glândulas endócrinas e exócrinas? Só pode ser o tecido epitelial. Outra coisa que ele pergunta aqui é o tecido onde elas ficam imersas. Então, elas são originadas no tecido epitelial, mas elas vão ficar imersas em um outro tipo de tecido, que é o tecido conjuntivo. A glândula 1, gente, que glândula é essa? Você vê que é uma glândula que a secreção ela vai sair para o exterior,
então é uma glândula exócrina. E a glândula 2, você percebe que a secreção, a parte secretora vai ser para a corrente sanguínea, não vai sair para o exterior, então é a glândula endócrina. E um exemplo de uma glândula exócrina, a gente pode citar a salivar, a sudorípara. Então, qual a alternativa? Ó? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, glândula exócrina, glândula endócrina e glândula salivar. Correto. Letra A. Você vai marcar a letra A aí como sendo correta. Certo? Vamos lá para a questão número 7. Questão da Universidade da Paraíba. Em uma aula prática de histologia animal, o professor entregou aos seus alunos 4 lâminas histológicas com material preparado a partir dos seguintes tecidos animais. Na lâmina 1 tinha seção de tecido de cérebro humano. Na lâmina 2, seção de tecido muscular de perna de boi. Lâmina 3, seção de tecido cartilaginoso de tubarão. E lâmina 4, seção de tecido de pele humana. Após observar ao microscópio de luz, os alunos identificaram a lâmina 1, 2 e 3 e 4, respectivamente, os seguintes tipos celulares. Então, a gente vai ter que procurar quais são os tipos celulares de cada tecido. Por exemplo, vamos para a alternativa... primeiro, cérebro. Cérebro humano, a gente vai procurar, a alternativa que tem células nervosas. Melanócito não é, gliócito sim. Aqui, gente, só pelas alternativas, a única alternativa que tem células nervosas, que começa com célula nervosa, é a letra B, gliócitos. A outra lâmina, gente, que ele fala aqui, é que foi encontrada em tecido muscular da perna de boi. Então, eu vou procurar quais são os tipos celulares do tecido muscular. A segunda, né? A única alternativa que tem aí é a letra B também, que são os miócitos. Miócitos são tipos de células musculares. Na outra lâmina aqui, que fala sobre a seção do tecido cartilaginoso de tubarão, são os condroblastos. E da pele humana, os melanócitos, que dá melanina. Então, a letra B. Interessante é que essa alternativa aqui, se você souber os tipos celulares, não tem outra que se encaixa, a não ser a letra B, tá? Nenhuma outra se encaixa. Vamos para a 8ª. Analise as proposições em relação aos tecidos animais. Os tecidos conjuntivos apresentam pouca variabilidade celular. Mentira, né, gente? Ao contrário, o tecido conjuntivo, ele apresenta muita variedade de células. E aqui diz pouco material intercelular. Não, apresenta muito material intercelular. Então, essa alternativa aqui, porque ele quer que você assinale a correta, as que são verdadeiras. Então, a 1 não é verdadeira, tá? Então, você já risca. 2, os tecidos conjuntivos possuem pouca capacidade de regeneração. Não, possui muita capacidade de regeneração, tá, gente? Porque tem fibras nesse tecido. 3, os tecidos epiteliais podem ter a função de absorção e de secreção. Correto, a terceira está correta, porque o tecido epitelial tem a função de absorção e secreção. Então, a 3 está correta. A 4, o tecido muscular liso é constituído por células alongadas, fibras, certo? Com capacidade de contração rápida e voluntária, errada. O tecido muscular liso, ele tem a contração lenta e involuntária, então a 4 está errada. E 5, as células do tecido nervoso apresenta como característica principal uma grande capacidade de regeneração. Não, gente, o tecido nervoso não tem capacidade de regeneração, por isso que existem algumas doenças como mal de Alzheimer, né, que são doenças degenerativas do sistema nervoso. Se pudesse haver essa regeneração, essas doenças seriam curadas, né, seriam tratadas com mais especificidade, não tem. Então, a única correta aí, gente, que eu identifiquei foi a 3.
Então, somente a 3 é verdadeira. Então, você vai marcar a letra D de dado. Marque aí a letra D. Vamos para a próxima questão 9. Diz assim: assinale a alternativa que apresenta corretamente alguns tipos celulares e o tecido onde eles são tipicamente encontrados. Por exemplo, osteoblasto na letra A, no tecido epitelial negativo. Osteoblasto é um tipo celular que é encontrado no tecido ósseo. Astrócito, gente, astrócitos são células nervosas, não é no tecido conjuntivo. Fibroblasto no tecido muscular. Opa, correto. Condrócito, fibroblasto no tecido muscular. Não, gente, fibroblasto é tecido conjuntivo. Condrócito no tecido nervoso, errado. Aliás, fibroblasto é no tecido muscular, correto. Condrócito no tecido nervoso, errado. Gliócito no tecido nervoso, tá certo. Então, ele quer a correta, né? Então, vai ser onde? A letra C. Vamos obter as respostas? Gliócito no tecido... gente, é porque ele tá pedindo aqui a correta. Então, a letra bem aqui, então. Eu errei aqui, né? Justamente por esse erro aqui de interpretação. É a correta. Gliócitos são células nervosas e são encontradas no tecido nervoso. Vamos conferir as demais. Esse aqui eu estou mostrando para vocês como é legal, porque você faz o simulado e depois você vai conferir se você acertou. Essa a gente acertou, tá? Esse aqui também, ó. Vai ficar verdinha todas aquelas alternativas que você acertou. E aí, o legal, gente, é que você faz sem olhar, depois você confere, tá? Então, é assim que a gente estuda para o Enem, para os vestibulares. Tá? Ó, tudo certinho. Aquela última alternativa, a última questão lá foi só falta de atenção mesmo. E aí, você marca. Aí, digamos, professora, eu errei muito, eu quero treinar as mesmas questões para saber se eu acerto. O que você vai fazer lá no final? Você vai lá, ó, responder. Você aperta em responder novamente, vai voltar tudo de novo e você pode refazer, né, as questões, remarcar que você errou. E assim você vai aprender. Um abraço, gente.